possa nos envolver a todos nesse instante. Quase em todos os lares tem uma pessoa depressiva. Nós consideramos hoje uma doença dissimuladora, porque ela cursa com uma pleiade sintomática que dissimula o seu diagnóstico. A depressão é uma doença que tem muitos sintomas: tristeza, angústia, desânimo, dor nas costas, tontura, mal-estar, perda do estímulo pela vida, nada está bom, gás na barriga, má digestão, esquecimento, receio, insegurança, perda da vontade de ter sexo, perda da vontade de se alimentar, perda da vontade de viver e muitas das vezes até a busca do suicídio. Mas como é uma doença que tem todo esse conjunto de sintomas, às vezes, quando a pessoa apresenta o primeiro sintoma, vai buscar um médico para solucionar aquela problemática, visando o sintoma, quando na verdade aquele sintoma faz parte de uma síndrome depressiva, onde tem muitos outros sintomas que em conjunto vão caracterizar o diagnóstico. Se nós pegarmos, por exemplo, uma dor de cabeça, nós vamos procurar um neurologista. Se pegarmos uma dor nas costas, vamos procurar um ortopedista. Uma dor nas pernas, um angiologista. Se nós tivermos uma dispepsia intestinal, gastrointestinal, nós iremos procurar um gastro. Quando na verdade estamos procurando médicos errados, porque aquele sintoma isoladamente não quer dizer nada. Por isso nós precisamos analisar o paciente de uma maneira holística, vendo-o no seu aspecto espiritual, mental, emocional e físico ou somático. Nós precisamos analisar toda a sintomatologia, procurando verificar onde o paciente está se enquadrando. Porque às vezes, se nós quisermos partir do físico para o espiritual e pararmos ali apenas no aspecto físico, nós não vamos acertar o diagnóstico. Vamos medicar erradamente o paciente, por consequência, ele não vai melhorar. Como, por exemplo, se ele apresentar uma diarreia e nós quisermos pesquisá-lo no aspecto intestinal, às vezes ali é apenas um efeito de uma causa que está na alma, que está no espírito. Então nós precisamos somar tudo, já procurando analisar a criatura de conjunto, para que nós tenhamos um diagnóstico certo e um tratamento adequado. A depressão tem várias causas, são várias as causas de depressão, mas na grande maioria as duas causas mais importantes são a hiperatividade mental e a não aceitação de alguma coisa. Quando a pessoa fica maquinando, pensando, raciocinando diuturnamente, ela acaba se exaurindo psicologicamente. No contubérnio mental e, via de regra, desencadeia uma depressão. Mas se nós tivermos também uma pessoa muito ansiosa, numa ansiedade máxima, ela também pode desencadear uma depressão. Mas quase sempre essa ansiedade, esse desgaste mental, pelo uso exagerado da mente, numa ligação mental continuada com alguma problemática, estão as causas primárias da depressão. Tem uma outra causa secundária que é a não aceitação de alguma coisa. Quando nós não aceitamos alguma coisa e aquilo fica martelando, sendo difícil a digestão, a ingerência daquela situação acaba por apresentarmos ali a nossa depressão. Então seria muito importante que nós
nos ativermos a esse detalhe, se nós apresentarmos alguma manifestação que possa caracterizar a depressão, vamos já analisar se nós não estamos enquadrados nessas duas situações. Ou trabalhando muito, pensando muito, ou não aceitando alguma coisa. E todas as pessoas relutam em aceitar que ficam deprimidas. Quase sempre a pessoa fica deprimida e diz assim: eu nunca acreditei nessa doença. Eu nunca acreditei que eu pudesse um dia apresentar depressão. Aliás, sempre achei que a pessoa estivesse ali num capricho, dizendo que está depressiva. Porque não quisesse trabalhar, não quisesse viver, ou tivesse manifestando qualquer situação para chamar a atenção para si mesma. Então eu nunca acreditei em depressão. Mas qualquer um de nós pode ser deprimido. Basta apenas que essa pessoa não atente para esses dois detalhes, principalmente para esses dois. É lógico que tem outras causas de depressão, como por exemplo, nós vamos analisar aqui as causas da depressão e nós vamos verificar que existem outras situações, mas já em segundo ou terceiro plano, já que essas duas situações são as mais importantes. Existem três tipos de depressão: a chamada depressão endógena, a depressão causal e a depressão reacional. A depressão endógena é aquela que nasce com a pessoa. A pessoa já nasce triste. E isso acontece, via de regra, porque ela não se conduziu muito bem em existências passadas. E traz um sentimento de culpa, que está arquivado no inconsciente, ou seja, no perispírito. E essa pessoa tem que apagar aquilo da sua alma. Para isso ela tem uma nova experiência no corpo, para vivenciar outras problemáticas e até algumas semelhantes, para, de posse de um conhecimento, superar aquilo e agregar no perispírito, no inconsciente, outra mensagem, que agora seja de autoestima, de satisfação pessoal e que não possa nutrir mais aquele sentimento de culpa por não ter se conduzido com apreço em existências passadas. Essa é a depressão chamada endógena. É aquela depressão que nasce com a criatura. É uma pessoa que é sempre triste, desde criança. Entra na adolescência, a pessoa retraída, vai para a fase adulta, continua triste, e se ela não se trabalhar, ela vai continuar triste a vida inteira. É uma depressão que caminha com ela e precisa ser tratada, e diga-se de passagem, tem tratamento e tem solução. Basta que ela trate a causa e supere essa problemática vigente. Uma outra causa é a depressão causal, que surge por conta do trauma, de uma agressão ao físico. Quando a pessoa é agredida num acidente, por exemplo, numa cirurgia, num parto. No parto tem duas situações que levam a pessoa a se deprimir. Primeiro, o trauma em si já é um fator causal da depressão. A cirurgia, a chegada do nenê, todo aquele impacto já é um fator depressivo. E existe uma outra situação que é a chamada ansiedade, quando a criatura está ansiosa para ter na mão o nenê. E mesmo se questionando, será que eu vou dar conta de cuidar desse nenê? Será que ele vai nascer perfeito? E começa a questionar muito e torna uma situação ansiosa. Ela quer ver logo o nenê, o parto chegando, o nenê no braço, para saber o que é que aconteceu. E se é que ela vai dar conta do nenê. Ela precisa dessa resposta. Enquanto isso não acontece, ela vai se tornando ansiosa, e quando o nenê chega, mal chega, ela pode se deprimir. E às vezes, o que é mais frequente, a depressão vai acontecer um ano depois. Quando ela sofre todo aquele impacto da gestação, sofre o impacto do puerpério, logo depois que nasce, depois vem o lidar com a criança. E se ela fica muito ansiosa e insegura, acaba desencadeando a depressão.
Existe o terceiro tipo de depressão, que é a depressão reativa. Como eu já disse, a não aceitação de alguma coisa, a pessoa reage negativamente e acaba por se deprimir. E esta situação é às vezes até esdrúxula, quando a pessoa não aceita uma pequena coisa, que nós dizemos assim, meu Deus, mas essa pessoa não aceita isso, mas esta é a causa da depressão? Sim, para aquela pessoa às vezes é o tendão de Aquiles, é o ponto nevrálgico, onde se atingida ela vai ceder, ela vai sucumbir. Então, independe da causa, depende muito do psiquismo da criatura, da capacidade de assimilar ou não aquela situação. Pode ser uma pequena causa, ou às vezes uma grande causa. Mas uma vez deprimida a pessoa, sendo uma pequena, uma grande causa, a sintomatologia é a mesma. E às vezes, para algumas pessoas, mesmo sendo uma causa pequena, pode ter uma sintomatologia muito mais grave. E para outra, apesar de ser uma causa muito grande, às vezes a sintomatologia é muito menor. Porque às vezes a pessoa tem mais capacidade de vivenciar aquela situação negativa. E todos nós podemos deprimir. Todos nós podemos nos deprimir. Todos. Não batam no peito. Ah, eu não. Nunca vou ter depressão. Pode. E pode até com uma certa facilidade. Desde que a pessoa não esteja muito atenta. Muito vigil. Porque às vezes também quando a pessoa não está muito atenta, o seu pensamento não se conduz muito bem. E às vezes as trevas também envolvem aquela criatura, levando-a a um processo depressivo. E quando não, às vezes é de situação tão extremada que a criatura busca o suicídio, que é a proposta, via de regra, de um espírito obsessor que quer ver a nossa desdita, levando-nos ao desencarne por uma situação indizível, infeliz, indesejável, que é a situação do suicídio. Nós temos 4 temperamentos. Nós nascemos com um temperamento que mais ou menos caracteriza cada pessoa. Embora tenha a criatura particularidades de diversos temperamentos. Mas, na maioria absoluta das criaturas, ela se define bem, tendo um temperamento predominante, caracterizando a criatura no seu psiquismo. Por exemplo, são 4 temperamentos: o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. O temperamento melancólico é aquele temperamento da pessoa triste, porque o temperamento é o que nasce com a pessoa. Quando a pessoa nasce, ela tem um temperamento. Depois, quando ela vai vivendo, convivendo com as criaturas, com o meio, ela recebe informações. E essas informações caracterizam o caráter que vai ser agregado ao temperamento. O temperamento que a pessoa traz consigo, mas o caráter, que é o fruto do meio, determina a personalidade da pessoa. Então a personalidade nossa é fruto do temperamento, mas o caráter recebido caracteriza então a personalidade. Então vamos imaginar uma pessoa que nasce melancólica, é o temperamento dela. Se ela receber, fruto do meio, um caráter positivo, ou seja, pais que são alegres, brincalhões, felizes, altruístas, pessoas que estão no alto astral, aquela criatura que é de um temperamento melancólico, recebe ali um caráter extremamente positivo. Ela vai se deprimir com muita raridade. Ou pelo menos vai ser trabalhada na sua personalidade para não se deprimir. Mas agora imaginemos uma pessoa que nasce com temperamento melancólico, num lar de pessoas deprimidas. O que vai acontecer? Matematicamente aquela pessoa vai se deprimir. Então, o temperamento melancólico tem muito mais chance de se deprimir do que os outros temperamentos. O outro temperamento é o fleumático.
o temperamento do rico feliz. É aquela pessoa que nasce feliz. É aquela pessoa alegre, que sorri, que conversa, que brinca, e que por mais que ela esteja numa situação difícil, ela está sempre muito bem com a vida. E às vezes chega até a trazer para nós um impacto, porque nós que conhecemos a vida daquela pessoa, achamos até que ela está sendo hipócrita, mentindo para nós. Como ela pode estar feliz se ela está atravessando uma fase tão difícil? Mas se ela tem um temperamento fleumático, é assim que ela pensa, é assim que ela vive. Então esta criatura fleumática dificilmente se deprime. Tem uma particularidade que leva esta pessoa do temperamento fleumático a se deprimir. Essa particularidade é a separação conjugal. O fleumático não administra muito bem a separação. Ela vai muito bem, mas quando se separa da esposa ou do esposo, via de regra, essa pessoa se deprime. Como eu disse inicialmente, a pessoa melancólica se deprime muito facilmente. O fleumático se deprime muito dificilmente, mas quando ela se separa, é uma das possibilidades dela se deprimir. Um outro temperamento é o chamado colérico. Aquela pessoa brava, aquela pessoa que vive de carantonha, de cara feia. É aquela pessoa que a gente já vê de cara que ela está de mal com a vida. Não é triste, ela é brava, sempre briguenta, sempre intrigante. Ela não aceita muitas coisas, ela é uma pessoa colérica. Colérica é aquela pessoa que tem cólera, que tem raiva. Então é uma pessoa que está sempre de cara feia. Então, esta criatura vai se deprimir quando ela vai chegando no final da vida, principalmente quando se aposenta, e faz uma análise da sua vida. E vê que espiritualmente não se construiu. Ela passou pela vida trabalhando, fazendo imperar o seu ponto de vista dentro de casa, no trabalho, onde quer que ela esteja, sem medir consequências. Ela faz com que o seu ponto de vista seja inquestionável. E ao agir assim, como um déspota, um prepotente, ao fazer uma análise, ela vai perceber que dentro de casa ela não é bem amada, não é bem quista. Ela é aceita pelos familiares, mas não é a pessoa que é envolta na atmosfera da família. Termina ali o seu trabalho como aposentado e começa a questionar por que os amigos, entre aspas, não fazem mais questão desta pessoa. Não telefonam, não fazem visita, não vão atrás. Até essas pessoas se esqueceram daquela criatura colérica aposentada. E ela se questiona, onde estão os meus amigos? Que na verdade essa criatura não granjeou, exatamente porque nunca foi uma pessoa carismática, envolvente, pelo contrário, uma criatura brava e fazendo questão de andar de cara feia. E um detalhe, aí vê a morte chegar, porque a morte vem, felizmente vem para todos nós, para nos dar uma trégua e até para fazer uma análise, um balanço do que nós fizemos da nossa vida. E quando ela se apercebe dessa situação, da vizinhança da morte, ela vai questionar, o que é que eu fiz da minha vida? E começa a fazer um levantamento para analisar os seus feitos. E vai se aperceber que praticamente trabalhou e tripudiou contra as outras criaturas. E não se fez, não se construiu espiritualmente, e não tendo nada para apresentar na transcendência, então ela começa a ficar deprimida. E para sair da depressão é muito difícil esta pessoa colérica que não se trabalhou durante a vida. E um outro temperamento, e último, é o chamado temperamento do vendedor ou sanguíneo. É aquela pessoa que fala muito, que gesticula e que vende o peixe. É aquela pessoa que consegue movimentar o ambiente. Essa criatura vai muito bem, desde que ela tem alguém para ela falar. Mas ela não consegue administrar quando ela tem que ficar calada e não pode se manifestar em algum lugar.
Como, por exemplo, uma pessoa que trabalha fechada em algum lugar com o telefone no ouvido. Ou alguma criatura que trabalha no ambiente sozinha, porque esse é o trabalho dessa criatura, ela tem que ficar isolada. Ou uma criatura que se separa da família e não tem ninguém para conversar e fica isolada no seu cantinho. Essa criatura não administra a solidão. Ela não consegue viver sem ter alguém para ela conversar, ou seja, vender a sua imagem, vender a sua ideia, vendedor ou sanguíneo. Por que o temperamento é chamado vendedor ou sanguíneo? Porque a pessoa vende uma imagem, vende uma ideia. E sanguíneo porque é uma pessoa pletórica, ela gesticula, ela fala, ela está muito energizada para passar aquela imagem. Então também é chamado uma criatura sanguínea. Então esses 4 temperamentos podem se deprimir. Agora, às vezes a pessoa é colérica e fleumática. Pode acontecer da pessoa ser brava, mas é uma pessoa alegre. Mas sempre há um predomínio desse temperamento. Sempre há um predomínio. Então, como há um predomínio, nós podemos dizer, não, essa pessoa é colérica ou ela é fleumática, bastando a gente analisar a pessoa mais de perto para caracterizar o que é que ela está apresentando. Às vezes é uma pessoa que pode ter mistura do melancólico com o vendedor sanguíneo, mas sempre ela tem ali uma característica maior daquele temperamento para nós podermos enquadrar essa pessoa dentro desse temperamento. Agora, como é importante o meio para influenciar a personalidade dessas pessoas, para que elas não venham se deprimir. Por exemplo, a doutrina espírita é extremamente importante para fazer com que a pessoa aceite a vida como ela é. Então é uma bênção a pessoa nascer num lar espírita, onde a criatura desde criança vai ser orientada para as particularidades que regem a vida, para fazer com que a pessoa aceite a vida conforme ela é. Se a pessoa não aceitar, aí fica muito difícil para ela administrar o seu psiquismo e não apresentar uma depressão em época futura. Então, este meio, esse caráter ajuda muito para que a pessoa não se deprima. Agora, se também a pessoa cai no meio, onde ela não tem muito subsídio, não tem muitos recursos para análise, ela vai tropeçar na sombra. Qualquer um probleminha já se torna um problema muito grande. E ela vem a se deprimir. E a pessoa, de repente, cai numa situação dessa e depois fica muito difícil para sair. Porque a depressão, ela demora para entrar, mas demora também para sair. Porque do jeitinho que a pessoa não se acautelou, não se conduziu e foi se permitindo que aquilo tomasse um volume tão grande a ponto de minar o psiquismo da criatura, também para ela voltar à sua hegemonia psicológica, vai demorar também. Porque nem sempre essa pessoa pode ser orientada de uma hora para outra e ser tirada daquela situação difícil, naquele fundo do poço na qual ela se encontrou. E quando a pessoa se deprime, então nós precisamos fazer o seu tratamento. E o tratamento aí envolve uma série de particularidades. Primeira coisa, nós já fazemos uma análise de toda essa sintomatologia até para fazer o diagnóstico. Porque muitas das vezes, como eu disse inicialmente, essa criatura já passou por muitos médicos, já fez todos os exames da vida, até que cai na mão de uma criatura com um pouquinho mais de visão para dizer, olha, não é nada disso. Você vai procurar um psiquiatra. É esse o médico que vai tratar de você. E aí é que entra uma outra situação extremamente difícil. Porque quase sempre a criatura tem uma relutância muito grande em procurar um psiquiatra. Porque diz assim, mas psiquiatra é médico de louco, eu não estou louco. E a gente sabe que o psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é um médico que trata da mente. E a mente não estando bem, ela precisa ser trabalhada. Que então nós vamos buscar os recursos. E dentro dos recursos, um deles é o tratamento psiquiátrico.
Porque também podemos ter o tratamento psicoterápico, podemos ter outros tratamentos para equilibrar essa mente. Mas quando nós indicamos o psiquiatra para o tratamento da depressão, via de regra, a criatura reluta, ela não aceita. Ela quer procurar um clínico, quer procurar um outro médico que possa tratar a sua sintomatologia, porque na verdade, mas minha dor é nas pernas, não tem nada de depressão. Mas se nós formos somar, ele está com a dor nas pernas, está com a dor nas costas, está com flatulência, está com outra sintomatologia que caracteriza a depressão. E ela não adianta ficar tratando o efeito, tem que buscar realmente o psiquiatra. E a gente recomenda o psiquiatra porque toda pessoa deprimida, ela altera a química cerebral. A química fica alterada. Quando nós começamos a nos entristecer, que não é depressão, existe um humor deprimido, existe a tristeza, mas nada disso é depressão. Depressão é uma síndrome que vai além dessa tristeza que passa. É uma situação continuada, acentuada e de difícil solução. A tristeza passa, às vezes aquele probleminha passa e a nossa tristeza passa junto. Mas a depressão não, ela fica. Por quê? Às vezes aquela pessoa fica maquinando aquilo, vai pensando, maquinando, não aceita e vai pensando e vai alterando a química cerebral. E quando altera essa química, nós precisamos de usar remédios para que essa química seja restaurada e a partir daí a pessoa tenha a sua mente em condição de ser trabalhada. A mensagem cerebral, ela passa de uma célula nervosa para outra através de uma sinapse. Sinapse é uma junção entre duas células. Agora, uma célula não é grudada na outra. Existe aqui entre uma célula e a outra, no meio das duas, um elemento que medeia esta mensagem, que chama-se neurotransmissor. É um elemento que traz a mensagem de uma célula, de um neurônio, e passa para o outro neurônio. Depois tem outro neurotransmissor que pega aquela mensagem daquele neurônio, passa para o outro neurônio e na sequência a mensagem chega até o cérebro. Depois o cérebro manda uma resposta de volta via neurônio e também tem que ter um neurotransmissor. Mas quando a pessoa está deprimida, o que acontece? Ela tem determinadas enzimas que destroem esses neurotransmissores. Então os neurotransmissores ficam deficientes, ficam numa proporção bem menor, às vezes numa situação incompatível até com a vida. Outro dia eu ouvi de uma senhora espírita, quando ela disse assim: doutor Aguinaldo, meu marido se suicidou. E eu questiono isso, porque ele era espírita, estudioso, atuando na doutrina, e ele de uma hora para outra se mata. Como? Mal sabendo ela que ele se deprimiu, não fez um tratamento a tempo para restaurar a química cerebral, e ele, naquele contubérnio mental, acabou se suicidando. Apesar de ser espírita, entender toda essa problemática, mas a mensagem não conseguia passar de uma célula para outra. E ele acabou se matando. Então, às vezes essa enzima destrói o neurotransmissor. Mas nós temos outros elementos que competem também com esses neurotransmissores. São os chamados receptores. Recaptadores ou receptores dos neurotransmissores. Nós temos alguns neurotransmissores: serotonina, dopamina, os adrenérgicos, muitas outras substâncias que funcionam. As endorfinas, hoje muito propaladas, né? As endorfinas, são chamados neurotransmissores. E essas substâncias são muito importantes para a nossa vida. É como se fosse a gasolina do automóvel. A gente vê um automóvel ali na esquina parado. E nós vamos dizer assim: esse carro não presta. Não, o carro é ótimo. Como ótimo? A pessoa empurrando o carro não presta. Parou. Não. O que está faltando no carro é gasolina. Vai lá e coloca gasolina no carro. Coloca, aciona o carro, sai sozinho numa boa. O que aconteceu com o carro? Falta de gasolina. Então nós pegamos às vezes uma pessoa que fisicamente está bem, socioeconomicamente está bem,
Outras situações, nós podemos dizer assim, que possam caracterizar o seu bem, vamos dizer assim, caracterizando a pessoa como uma pessoa plena em alguns aspectos, mas ela está com as endorfinas lá embaixo. Então ela tem um aspecto bom, mas está faltando ali a gasolina do corpo, ou seja, a endorfina. E se essas substâncias não forem repostas de alguma forma, ela acaba por se afundar cada vez mais, vai se deprimindo com repercussão indizível. Então, o psiquiatra vai entrar com um remédio chamado antidepressivo. O que é que o antidepressivo faz? Ele simplesmente vai ou bloquear aquelas enzimas que destroem o neurotransmissor, ou esta substância, o antidepressivo, vai competir com o competidor, aquele que compete com o neurotransmissor, alijando-o daquela situação, para liberar o neurotransmissor, e com isso a pessoa passa a ter mais neurotransmissor e começa a viver normalmente a partir de então. Mas, se aquela pessoa tomar o antidepressivo, vamos dizer assim, 2 meses, ela vai voltar ao psiquiatra e vai dizer assim, estou curada. Esta pessoa vai dizer que está curada. Por quê? Estou ótima, está tudo bem comigo. E o médico vai suspender o antidepressivo. Mas se não tratar a causa que levou a pessoa a queimar os neurotransmissores, ou a liberação daquela substância que vai competir com o neurotransmissor, dentro de pouco tempo a pessoa está deprimida de novo. Então, o médico precisa dar um antidepressivo durante um tempo. E esse tempo, via de regra, é em torno de 6 meses a 1 ano, até um pouco mais. E ao mesmo tempo vai trabalhar a causa, vai conversar com a pessoa para verificar o que é que está acontecendo com ela. E na grande maioria, como eu disse, é uma pessoa que trabalha demais, exaustivamente, que não tira férias, trabalha, sem se aperceber que vai entrar em depressão. Eu tive um cliente uma vez que trabalhava numa cidade e era dentista. E ele foi ao consultório muito deprimido, e eu perguntei para ele se ele estava trabalhando muito, e ele disse, não, doutor, eu não trabalho muito. Aí a mulher disse assim, doutor, ele não trabalha muito, ele levanta cedo, vai para o consultório e volta às 10 horas da noite. No outro dia cedo, ele vai para o consultório e volta às 10 horas da noite, e trabalha sábado e domingo. Isso é muito ou não? Aí eu perguntei para ele, quanto tempo faz que você não tira férias? Ele disse assim, doutor, como é que eu vou tirar férias? A minha despesa é muito grande. Aí a esposa que está do lado disse, doutor, nós não temos problema financeiro. Nossa despesa é pequena e ele tem dinheiro na poupança. Então, na verdade, ele queria justificar o trabalho dizendo que tinha que continuar trabalhando e não tinha que tirar férias. E nós sabemos que existem as férias para dar um tempo para o refazimento do nosso psiquismo. Então é importante que a pessoa tire férias. A nossa lei preconiza 30 dias por ano. Não necessariamente 30 dias de uma vez só, mas uma semana a cada 3 meses, 15 dias cada 6 ou 30 dias direto, mas precisa parar. Uma outra coisa que leva a pessoa a se deprimir é a rotina. A rotina, aquela coisa todo dia. Às vezes nem é uma exigência muito grande da pessoa em termos de exaustão psíquica, de ficar maquinando muito, mas é aquela rotina. A pessoa levanta cedo, faz a mesma coisa até de noite, chega no outro dia, volta a fazer a mesma coisa e é uma sequência que não muda. Aquela pessoa que faz muitas coisas, diversificando os seus afazeres, já atenua, já ameniza muito essa situação que predispõe à depressão. Então, o médico precisa estar atento a esses detalhes. E principalmente quando a pessoa não aceita alguma coisa. Foi no meu consultório esses dias um moço que mudou-se de uma cidade vizinha aqui para Rio Preto. Mudou do banco. O banco, compulsoriamente, fez com que ele viesse para São José do Rio Preto. E ele chegou aqui e não se adaptou com o banco. Com o ambiente, com os colegas, coisa e tal. E ele colocou na cabeça dele que ele não iria dar conta do serviço. E não aceitou.
e tentou voltar, mas o banco não abriu mão. E quando ele se viu compelido a ter que trabalhar nesse banco em Rio Preto, ele falou: das duas uma, ou eu largo do emprego ou eu vou me matar. Aí foi levar esse moço no consultório. Eu comecei a conversar com ele e fiz com que ele entendesse o que é que ele estava passando. Porque se ele não entendesse o que é que estava acontecendo, ele ia acabar sucumbindo. É às vezes uma coisa tão pequena, apenas dar um tempo para ele se posicionar dentro do novo trabalho, porque todo ambiente que a gente chega de imediato, nós não somos bem aceitos. Nós não conseguimos estabelecer ali um relacionamento aliciador, envolvente. Quase sempre uma situação um pouco esdrúxula. Então nós temos que dar um tempo. E mais para frente nós vamos dizer: que bênção que eu consegui ficar aqui um tempo, agora os meus amigos já me atenderam, já estou muito bem, que ótimo trabalho. Mas se a pessoa não tiver uma ajuda para vencer aquela curva de Gauss, aquele momento da adaptação, ela acaba saindo dali. Ou entra numa conturbação mental e se deprime. E assim eu poderia citar N situações em que a pessoa não aceita. Eu tive um parente que vendeu um carro e se arrependeu de ter vendido o carro. Isso lhe custou uma depressão tão grave que ele teve que tomar choque na cabeça para sair da depressão. Porque vendeu um automóvel e se arrependeu. No mínimo poderia comprar 10 outros, porque até dinheiro ele teria para isso. Mas não, era aquele automóvel que ele vendeu. Depois até procurou a pessoa para quem ele vendeu, quis trazer o automóvel de volta, mas a pessoa não quis devolver, e aí foi que iniciou toda a conturbação mental e o processo depressivo. Então veja que a não aceitação de alguma coisa pode deprimir a pessoa de uma maneira até muito grave. Então o terapeuta precisa analisar e verificar o que é que está acontecendo com a pessoa, para fazer com que ela aceite a situação. Há algum tempo a senhora foi no consultório e ela estava muito deprimida. Já há 3 anos ela estava deprimida. Eu comecei a conversar com ela, ela disse assim: doutor, meu problema é que meu marido me traiu. Nós vivemos 25 anos. E aí, num determinado dia, chegou para mim e disse assim: eu quero lhe falar uma coisa. O que é que você quer me falar? Não. Nós vivemos muito bem esses 25 anos. Mas eu tive ali um deslizezinho e eu arrumei uma amante. Mas caí na real, me apercebi de que não foi uma boa. Então eu, para que você não viesse saber de outra boca, eu quis contar para você, para readquirir essa confiança sua, e dizer que se eu fui bom para você nesses primeiros 25 anos, eu quero ser melhor ainda nos 25 anos a posteriori. A partir daquele dia, aquela mulher nunca mais perdoou aquele marido e entrou numa depressão muito grande e perambulou pelos consultórios médicos. E ela foi no meu consultório. E eu comecei a conversar com ela, para saber a causa. A gente tem que conversar com as pessoas. E as pessoas têm uma causa. É só conversar. É que às vezes a pessoa quer já fazer o diagnóstico, dar o tratamento e vai embora e não analisa. Vai tratar o efeito. E a causa continua. Não vai curar a pessoa. E aí comecei a conversar e ela me contou. E eu disse para ela: olha, primeira vez que eu tive vontade de ser mulher. Ela olhou para mim e disse: mas por quê? Eu falei: porque eu queria ser mulher para ter um marido desse. E ela disse: mas como? O marido me traiu, doutor. Eu falei: pois então. Ele teve um momento de vigília. Agora, eu quero perguntar para a senhora acha que todo marido que trai teria coragem de contar para a mulher que traiu? Eu acho que seu marido foi talvez o único homem na terra que chegou e falou assim, publicamente, de uma maneira clara para a esposa. E se a senhora teve um marido maravilhoso, 25 anos, ele caiu na real pela atitude infeliz e se dispôs a ser melhor ainda nos outros 25 anos a posteriori, feliz desta mulher, no caso a senhora. Doutor, mas ele me traiu. Eu falei: na verdade, a gente tem que aprender a entender que todo mundo tem um momento de vigília e de queda. Mas de repente, se nós entendemos isso, nós vamos viver muito bem com essa pessoa daí para frente. A senhora nunca errou? Não, doutor, eu nunca errei. Eu falei: não, eu estou falando não é no aspecto da infidelidade, eu quero falar em outra área. Não, eu já errei sim. Pois então, todos nós erramos.
Agora, eu vou lhe dar uma receita, uma que cura e uma que não cura. Qual que a senhora quer? Ela disse, não, lógico que eu quero a receita que cura. Eu falei, pois então, essa aqui, escrevi alguns antidepressivos, entreguei para ela, assim, essa não cura. A senhora vai tomar, vai dar uma melhorazinha, depois vai voltar aqui feliz da vida, vai passar um tempo, a senhora vai voltar pior, vai me deixar, vai procurar outro médico com a sua doença. Agora tem uma que cura, que é chegar em casa e pedir perdão para o seu marido. Ela falou, doutor, mas como pedir perdão? Ele que aprontou na minha cabeça, não fui eu com ele. Eu falei, não, ele já pagou isso faz tempo. Sabe o que é 3 anos um marido atrás da senhora em consultório psiquiátrico e te pedindo perdão e a senhora não perdoando? Ele já saldou o débito faz tempo. E te tratando com carinho, porque não é fácil viver com pessoa deprimida. E ele está convivendo com a senhora numa boa, te tratando com carinho. E se dispondo a ser melhor ainda. Então chega lá, pede perdão, abraça essa criatura e a senhora vai ficar curada. De outra forma, leva a sua receita e volta daqui 60 dias. 60 dias ela voltou. E falou assim, doutor Aguinaldo, estou curada. Rasguei a sua receita. E trouxe meu marido para o senhor conversar com ele, porque ele não entendeu nada do que aconteceu comigo. E aí eu fui explicar o que é que tinha acontecido. E ela realmente entendeu. E viu o marido que ela tinha. Que realmente, depois ela disse, doutor, agora se a nossa vida estava ótima até os 25 anos, depois dos 3 anos de sofrimento, é um paraíso que meu marido está me tratando muito bem, melhor do que me tratava. Agora veja o que é a falta de aceitação, a falta de perdão, que leva a pessoa a se afundar psicologicamente, ruindo a sua paz. No tratamento psiquiátrico, já estão usando muito hoje o chamado exercício físico, porque o exercício físico libera a beta-endorfina. A beta-endorfina, como eu disse, é a gasolina do nosso corpo, que dá ânimo, disposição, coragem, que dá, vamos dizer assim, aquela sensação boa de viver. Então a pessoa que faz muito exercício não tem depressão. Eu falo isso em tom de brincadeira, mas não deixa de ser uma verdade. Puxador de inchada não entra em consultório de psiquiatra com depressão. Porque a gente recomenda para a pessoa fazer academia 3 vezes por semana, 1 hora por dia. O puxador de inchada, 8 horas de trabalho por dia fazendo musculação. Então imaginem onde está a beta-endorfina dessa criatura. Está muito além dos fios de cabelo. Então ela não vai se deprimir, porque vai estar sempre alegre. Chega em casa, pega a sanfoninha e ainda dança a noite inteira para levantar cedo e ir para o trabalho. Então como é importante o exercício. Então hoje os psiquiatras, além da medicação antidepressiva, eles estão recomendando exercício. E é muito importante que nós façamos exercício. Algum exercício nós precisamos fazer. Porque quando a pessoa fica parada, sentada, de trás de uma mesa, e quase sempre tomando os mesinhos final de semana, que o álcool consome a beta-endorfina, um dos responsáveis por destruir a beta-endorfina é o álcool, e que a pessoa chega em casa de tarde e diz, para dar uma relaxada eu vou tomar umas e outras. Já estava pouca beta-endorfina, gasta o resto, imagina como é que ela vai ficar. Essa pessoa fica até numa boa porque aquele restinho foi carreado para a circulação, para ser queimado. Então esse restinho acaba desaparecendo e a pessoa continua mais deprimida ainda. Na sequência, se ela não fizer exercício e continuar bebendo, acaba se deprimindo. Os alcoólatras acabam nos consultórios psiquiátricos com depressão. E, via de regra, se internam. Por quê? Porque essas pessoas não fazem exercício e vivem com um copinho. É o único exercício que ele faz, é levar o copinho até na boca. Então, deprime a pessoa, acaba com a beta-endorfina. Então nós precisamos fazer exercício, malhar muito e beber pouco. Esse é um grande trunfo na mão das pessoas que querem sair da depressão. Eu tive um amigo que entrou em depressão e um amigo dele disse assim para ele, eu vou curá-lo. Eu disse, como? Você não é médico? Não, eu vou curar você. Mas como, rapaz? Eu estou na mão dos melhores especialistas, eu fiquei curado, você vai me curar? Vem comigo. E levou essa pessoa para fazer musculação. E começou a fazer musculação e a pessoa ficou boa. Falei, meu Deus, mas eu fiquei curado. Pois então, veja a importância da beta-endorfina para curar uma depressão. Um outro elemento muito importante é a terapia. Quando nós procuramos um psicólogo, um psicanalista, que vai analisar em profundidade o que é que está nos levando à depressão. Porque às vezes a gente nem sabe.
acaba se deprimindo e vai se deprimindo e não sabe nem a causa, nem parou para pensar e acha que o problema é o psiquiatra com o remédio que vai resolver aquela problemática. Então o terapeuta vai analisando, vai ensinando, a criatura vai se apercebendo, vai modificando aquele que provou que não deu certo e de repente a pessoa sai daquela situação e vence o seu processo depressivo. Mas, além do tratamento psiquiátrico, além desse exercício físico, da terapia, tem um outro elemento muito importante, porque quando nós falamos na análise das pessoas, nós temos que analisar os 4 elementos que compõem a criatura: o espírito, a mente, a emoção e o físico. E o espírito é a razão da nossa vida. Tudo tem que passar por lá. E nós temos que trabalhar também esse espírito, para que ele esteja bem. E o espírito, dentro da nossa visão espírita, é envolto pelo perispírito. E o perispírito do deprimido é um perispírito desarranjado, desorganizado, desenergizado. E ele precisa ser trabalhado também. Então nós pegamos essa pessoa, trazemos para a casa espírita, vamos primeiro mostrar para ela o que é a vida, os parâmetros que regem a vida. Porque quando a pessoa não entende o que é a vida, ela troca os pés pelas mãos em 2 minutos. E quase sempre, por pouca coisa, ela afunda, vai lá no fundo. Por não entender, começa a se questionar, não encontra uma resposta e acaba se deprimindo. Então nós precisamos esclarecer essa criatura, fazer com que ela entenda. E é o que a palestra faz, que a leitura faz, que os filmes que estão gravados aí, os CDs, que a pessoa leva para casa, começa a estudar e começa a entender, que vai fazer com que a sua maneira de pensar seja diferente daquela inicial, e a partir daí, naquela reflexão nova, ela começa a se posicionar bem diante das problemáticas da vida, que são importantes para nós. Se a nossa vida não tivesse problema nenhum, nós não iríamos crescer, nem progredir nada. Nós íamos voltar para o plano espiritual do jeitinho que chegamos aqui. Que mérito nós teríamos? Mas quando a pessoa aprende como conviver com a problemática, supera aquela problemática, ela automaticamente vai crescer, vai melhorar-se e vai vencer aquele desafio, se aparatar de uma maneira equilibrada para vencer a sua depressão. Uma outra coisa importantíssima para o tratamento do espírito desorganizado, na sua forma perispirítica, é o passe. Quando a pessoa adentra essa sala e ela é atendida aqui pelos médiuns, o que é o passe? Uma impregnação fluídica. Os espíritos e os médiuns emitem uma vibração, uma energia e vão harmonizar a energia que está ali no perispírito desorganizada, desarranjada. Então é importante que a pessoa tenha um passe, que tome uma água fluidificada. Ou às vezes a pessoa nem toma o passe, mas vai a uma casa religiosa qualquer, porque isso também não é propriedade só da doutrina. Porque às vezes pensa assim, não, para se energizar só no centro. Não é. Nós quando vamos a uma igreja evangélica, católica, messiânica, budista, nós também recebemos o passe. Há um passe espiritual, os espíritos trabalham junto às pessoas no plenário, enquanto estão fazendo um sermão, uma pregação ou uma palestra, conforme nós queiramos dizer, ali os espíritos estão atendendo aquelas criaturas, estão energizando as pessoas. E muitas das vezes também em determinadas casas, não na casa espírita propriamente, tem um passe, como por exemplo o jurei. A Seixonoye, a messiânica, aplica lá um passe que tem um nome um pouco diferente do nosso, e também um pouco diferente da maneira de se aplicar, mas é uma emissão energética. Então, ali também tem energia. Um outro elemento muito importante para trabalharmos o nosso espírito é fazer o bem. Como é importante fazer o bem? Quando a gente faz o bem, eu até falo isso com uma certa ressalva, mas é uma coisa muito forte que está dentro da minha experiência. Quando a pessoa se dispõe realmente a trabalhar no bem, primeiro ela demonstra profundo interesse em se transformar. Eu acho que isso é importante, porque, via de regra, quando a gente coloca para uma pessoa alguns parâmetros, ela fala, mas precisa fazer tudo isso? Mas tem que ser assim?
Lógico que não tem que ser assim, mas se a pessoa usar aqueles recursos, ela vai ficar curada muito mais rapidamente e até vai agir profilaticamente para não adoecer-se em épocas futuras. Então a nossa orientação é sempre que a pessoa abrace uma tarefa no bem. E quando essa criatura vai fazer o bem, o que é que vai acontecer? Ela vai lidar com tantos problemas dos outros que vai perceber que o seu problema não é nada, é muito pequeno. Basta a gente analisar esses nossos pobres de sábado aqui de manhã. Cada um que chega contando uma história para nós, vamos dizer, meu Deus do céu, mas o meu problema é muito pequeno. Esse sim que é um problema grande. E até que a gente não defronte com um problema muito maior do que o nosso, nós achamos que o nosso é demais. E ficamos alimentando aquela coisa, vamos dizer, da autocomiseração. Ah, eu sou um sofredor, eu sou infeliz. Meu problema é muito grande. Mas quando a gente vê um problema muito maior do que o nosso, vamos dizer, peraí, até que o meu problema não é tão grande assim. Eu que estava reclamando muito, já vou começar a parar por aí. E depois vem a autoestima, de você fazer alguma coisa por aquela pessoa. Porque a pessoa deprimida está com a autoestima lá embaixo. Ela faz uma análise, meu Deus, mas não vale nada. Eu não presto para nada, eu fico dando trabalho para os outros. E aí ela deixa aquela carapuça e fica muito difícil para ela sair daquela redoma. E quando ela começa a fazer o bem, ela começa a se aperceber que ela está sendo útil, porque o bem é todo o bem útil que nós possamos fazer. Quando a gente está sendo útil, é um bem que nós estamos fazendo. Então a pessoa começa a fazer alguma coisa e diz, puxa, até que eu estou prestando para alguma coisa, eu estou sendo útil. E faz uma coisa, faz outra, e quando ela engrena num trabalho, onde ela é valorizada, onde ela é peça integrante daquela engrenagem, sem o qual dente a engrenagem não gira, então ela se sente obrigada a estar ali participativa e ela começa a ficar disciplinada, não abandona o serviço e vai logrando o benefício do bem-estar, da autoestima, de perceber que o seu papel, o seu trabalho está sendo muito importante naquela coletividade e muitas das vezes a pessoa assistida volta para dizer, olha, você caiu do céu porque naquele momento você me salvou. Meu Deus do céu, eu não fiz nada. Não, você conversou comigo. Só de conversar. Não, naquele momento eu precisava de alguma coisa para atender meus filhos e você atendeu. Naquele momento eu precisava de um remédio para dar para minha filha que estava em convulsão e eu não sabia o que fazer e você levou o remédio. Quer dizer, cada pessoa pode fazer um bem. E na sequência de bens feitos, essa pessoa vai se sentindo muito bem consigo mesma. E muito mais importante do que isso, que pouca gente já se deu conta, o que eu vou dizer agora, é que quando a pessoa faz o bem para alguém, do outro lado de lá, na transcendência, tem um anjo guardião responsável por aquela pessoa. E eu fiz o bem para aquela pessoa. Eu fiz o bem para outra pessoa. Eu fiz o bem para outra pessoa. O que é que vai acontecer? O anjo guardião daquela pessoa, o anjo guardião da outra pessoa e o anjo guardião da outra pessoa vai dizer assim, bom, num determinado momento eu tenho que acertar minhas contas com essa pessoa que fez o bem para o meu custodiado, para o meu pupilo, para o meu protegido. E quando a gente está numa situação muito difícil, que a gente pensa agora não tem mais jeito, o meu barco vai afundar, aqueles espíritos chegam e vão dizer assim, não, calma, você tem uma conta cumprida aqui comigo, a ser ressarcida. Eu quero lhe devolver com juro e correção monetária, e é agora que eu vou lhe atender. E de repente a gente vai lutando, batalhando, o problema resolve, meu Deus, que sorte a minha, deu tudo certo. Não há sorte nem azar, existe débito e crédito. Nós tínhamos crédito com os anjos da guarda daquelas pessoas que nós assistimos, e de repente é o momento certo para aqueles espíritos nos ajudarem. Mas quem não entende isso, é o que o Francisco de Assis colocou muito claramente, é dando que se recebe. Então nós precisamos fazer o bem. E a pessoa que faz o bem hoje, faz o bem amanhã, faz o bem depois, a vida dela vai embora. Tudo vai dando certo. Tanto é que o André Luiz, mentor espiritual do Chico Xavier, falou assim, se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, seria bom até por malandragem. Então, se a gente entendesse o quanto é bom ser bom, vai ser bom até por malandragem. Que eu acho que a única maneira de ser malandro com Deus é fazer o bem para o próximo. Porque aí Deus tem que entrar na nossa, né? Porque Deus é justo e nós fizemos o bem, não tem jeito de eu
dar uma puxada de tapete nessa criatura, porque tem muito crédito aqui comigo. Como é que eu vou fazer com ele? Eu tenho que ajudar essa criatura porque ele tem crédito. O que eu vou fazer? E Deus, que é justo, vai atender a nossa necessidade vigente por conta do nosso crédito alargado pelo bem feito durante uma trajetória tão longa. Como é importante nós fazermos o bem. E a doutrina espírita é o que ela mais tem preconizado. Para as pessoas começarem a fazer alguma coisa. Não ficar de braço cruzado. Fechar dentro de um quarto buscando a morte. Isso não soluciona. Primeiro que morte não existe. A pessoa vai passar por lado de lá e ver que está viva. E para as pessoas suicidas, lógico que tem a misericórdia divina, tem assistência espiritual, tem toda uma maneira de assistir a pessoa. Mas duas coisas são matemáticas para as pessoas que se matam. Primeiro que ficam frustrados de se aperceberem que não morreram. Felizmente, né? Não morreram. Continuam vivos do lado de lá. E segundo que a outra vida vai ser pior do que essa. Se nós já estamos numa situação complicada, queremos nos evadir dessa vida porque ela está complicada, a outra vai ser pior, não é negócio. Então eu digo, para a gente se matar nem morto. A gente não tem nunca que buscar o suicídio, nunca. Buscar recursos. Porque a vida sempre traz para nós pessoas solidárias. Tem sempre pessoas procurando nos ajudar. Basta a gente bater na porta. Tem pessoas que são amoráveis, são fraternas, são amigas e que nos ajudam verdadeiramente. Basta que a gente desça do pedestal do orgulho para a humildade e peça, me ajude pelo amor do Pai. E a pessoa vai ajudando. E quando a gente usa todos esses recursos, nós vamos sair da depressão. E a depressão é cíclica, às vezes ela volta. Mas a gente tem que tornar a depressão menos aguda e dilatar o período entre uma fase e a outra. E, se possível, até dilatar esse tempo a ponto de nunca mais voltar essa depressão. Para isto, nós precisamos usar todos esses recursos que eu mencionei nesta noite para todos nós. Mas quando nós usarmos todos os recursos e não sairmos da depressão, devemos lembrar daquilo que nos diz. Quando nas horas do mais íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele capaz de sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno de ti a incompreensão recrudesce, vem a mim. Eu sou a luz sobre cujos raios se acalma a beleza dos seus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida, grita-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de manter a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trances mais dolorosos e triunfar nos momentos mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, grita-me. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as feridas, minorizando os teus padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes e não tiveres mais confiança no teu semelhante, chama-me. Eu sou a sinceridade capaz de corresponder à franqueza de tuas atitudes e à solicitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem a alma e tudo em volta te trouxer aborrecimento, vem a mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz ver a beleza dos teus mundos interiores. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te achares no auge do desespero, grita-me. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a reconhecer-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, chama-me. Eu sou o perdão que te promove o ânimo e reabilita o teu espírito para a conquista da felicidade. Quando já não mais provares a sublimidade de uma afeição sincera e duvidar do sentimento do teu semelhante, invoca-me. Eu sou a renúncia que te faz esquecer a ingratidão dos homens e a olvidar a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, à flor que desabrocha, a estrela que cintila.
Pergunta ao jovem que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, eu sou a harmonia da natureza, eu me chamo amor, remédio para todos os males que te assolam a alma. Estenda-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos, a serenas mansões do infinito, sob a luz da eternidade. Eu sou teu anjo guardião, eu sou Jesus, teu irmão, eu sou Deus, teu Pai. Muita paz.